A gente tem uma canetinha famosa no mercado agora, que custa R$ 1.000 e poucos por mês para você emagrecer. Essa desgraça, ela usa a base química dela é uma substância chamada semaglutida. A semaglutida, quando você injeta ela no seu corpo, ela vai lá no seu duodeno e ela mimetiza, ela imita um hormônio produzido no intestino chamado GLP-1. O GLP-1 faz essa válvula de baixo fechar e você tem uma sensação de saciedade por mais tempo. Se as pessoas só soubessem que uma colher de azeite de oliva, que um ômega ou que um pedaço de abacate faz exatamente a mesma coisa, não gastariam tanto dinheiro com porcaria. Faz a mesma coisa? Mesma coisa. Lá no intestino... Eu vou tomar um azeite de oliva que abacate eu não gosto. Lá no intestino delgado... Abacate você não gosta? Não. Você tem 3 hormônios sacietógenos. GLP-1, existe um chamado CCK, colicistoquinina, e nós temos um outro produzido chamado leptina. Os 3 são sacietógenos. E eles só agem na presença de gordura. Então, a pessoa que come um alimento sem gordura demais, ele vai ter problema. Uma pessoa que come carboidrato antes de comer a proteína, vai ter problema. Olha a inteligência do meu avô. A gente ia pro baile, lá no interior de Santa Catarina, bailão, e o avô falava assim, ó, antes de beber qualquer coisa de bebida alcoólica, uma colher de azeite antes. Ou um pão com banho, a gente usava pão com banho, imagina a cena. Aí você fala, cara, por que isso acontece? É bem simples. Fecha a válvula pilórica, você não consegue encher o teu estômago com muita porcaria, porque ele vai chegar uma hora que ele está saciado. Ali dentro nós temos um processamento chamado oxidação da parte de álcool, que não faz você ficar tonto. Tanto que se você ficar beliscando e tomando, você passa a tarde assim. Vai embora. Inclusive você fica tonto. É. Agora, tomou de estômago vazio, passa direto, sobe rápido, hipoglicemia reativa, e aí a gente tem toda essa desgraceira que a gente tem hoje. Você pode imaginar o que eu não vou falar o nome do refrigerante, mas aquele escurinho que você gosta lá, o que essa desgraça faz no seu organismo? Destrói. Ô, doutor, a cerveja, eu fiz um teste agora no verão, falei, no verão eu vou tomar. Eu tinha passado ali 4, 5 meses sem tomar cerveja. No verão eu vou tomar porque tá calor, eu quero. E me faz mal. E dizem que a cerveja não é para nós seres humanos. Não. O chopp é. A cerveja não. O chopp é? O chopp é muito mais leve, o impacto dele é muito menor do que a cerveja. A cerveja, veja, as pessoas vão querer me jogar para as traças. Eu tomo cerveja, tá? Não, eu também tomo. Eu adoro tomar cerveja. Mas eu me sinto mal. Me sinto inchado. Regra, cerveja. Quanto mais tarde do dia, pior. De estômago vazio, jamais. Toma no café Pode da ser manhã. Você sabe o que é interessante? De manhã é mais interessante contrário. do que à tarde? Caramba. É que a gente não tem cultura. Não Veja, tem cultura, não tem? Eu falei agora de comer feijão, arroz com carne de manhã cedo, vocês acharam estranho. Falei, Ué, o que impede? Então, daí toma um chopp junto. Ô, doutor, e é uma questão cultural mesmo, porque se eu como uma comida assim, mais forte, de manhã me dá dor de barriga, disenteria. Você provavelmente está com o intestino desregulado. Porque aí eu vou comer depois do meio-dia, por aí vai funcionandinho, vai. Eu tenho tomado bastante água pela manhã, mas é tudo ao contrário, é cultural, porque a novela não ensina essa porcaria. A novela não nos ensina que tem que comer o principal de manhã, né? Geralmente é à noite que é o jantar. O mais estilo americano de viver, né? Jantar tarde da noite. Não, e o mais, assim, que eu acho mais grave é que quando eu comento, né, que eu tô cuidando da alimentação, tirando o glúten e tal, as pessoas acham um absurdo como que vive sem pão. Então. Assim, me pergunto e assim eu recebo críticas por falar de não comer glúten. Deixa eu explicar por que o glúten é um problema. Com tanta internet na mão, né? E a pessoa ainda achar que é um absurdo. Mas por que é um problema, né? Vamos entender assim, ó. Se você pegar o trigo sarraceno, que é o trigo tradicional, o trigo da época de Jesus, você vai ver que todos os seres vivos usam proteínas como estruturas para manter o seu corpo. Então, o colágeno, por exemplo, é uma proteína que é estrutural. Se você pegar a cartilagem, ele é um tipo de proteína estrutural. Você concorda comigo que se eu fizer um prédio de 2 andares e um prédio de 10 andares, a fundação dele tem que ser mais forte, senão ele cai, concorda? Sim, verdade. Então, quanto maior o bicho, maior a estrutura da proteína. Se você for pegar a estrutura de proteína de um frango ou de um peixe, você vai encontrar lá na formação X aminoácidos, 24 aminoácidos, 30 aminoácidos. Se você for olhar o pé do arroz,
Ele é mais fininho, ele é mais alto, então ele precisa de uma estrutura mais forte. Então ele tem lá 40, 50 aminoácidos. O ser humano tem uma cadeia que é formada por 109 aminoácidos. O boi é 209. Se eu for pegar um elefante, é 309. Então, quanto maior o bicho, maior a cadeia, maior a estrutura. O que acontece com o glúten? Os caras entenderam, o glúten é uma proteína estrutural. Então, quando eu começo a amassar a farinha, ele começa a dar uma liga. Esse pão fica mais fofo, mais bonito, mais lindo. O que os caras fizeram? Por lá e fizeram uma alteração genética e a cadeia de aminoácidos que forma o glúten é maior do que a cadeia que forma o elefante, para você ter uma ideia. Então, ele é infinitamente mais difícil de ser quebrado. O que acontece quando eu pego isso daqui? Quando ele entra no meu intestino, imagina um fio todo enroladinho assim. Ó. Isso aqui é a proteína. Quando ela cai em pH ácido, a gente desnatura, a gente abre essa cadeia. Abre, como se pegasse um fiozinho e tirasse todos os nós, e ali ele fica pronto para lá em pH alcalino, a gente fatiar ele em pedaços. Como é que funciona uma boa digestão? O que o corpo aceita? O corpo aceita peptídeo, dipeptídeo, tripeptídeo. São até 3 moléculas de aminoácidos. Você vai pegar o colágeno, ele é a prolina, a glicina e a hidroxiprolina. Isso é o colágeno. Então, quando eu como o colágeno, eu estou pegando um tripeptídeo. Pois muito bem. O glúten é desse tamanho. Considere que você já tem um intestino que já está com uma acidez menor por causa da idade. Considere que você já está à noite. Esse glúten já está com tudo, o sistema já está todo ferrado. O que vai acontecer? Esse glúten vai ficar grande, vai ficar com pedaços grandes. Ele vai entrar na sua corrente sanguínea com cadeias de até 20 aminoácidos. Existem órgãos no nosso corpo que têm entropia por esse tipo de molécula, como a tireoide, a pele, as articulações, geralmente onde tem problema. Você tem rinite, artrite, sinusite, bursite, doença de Crohn, diverticulite, todas elas são inflamações causadas por frações muito grandes de proteínas, como essas do glúten. O seu corpo, ele tem várias células do sistema de defesa. Algumas dessas células são células que eu chamo de células Rambo. Sabe o Rambo? Gigante, grande, mas o cérebro é um grão de ervilha. Ele é um soldado enorme, burro. Então, quando ele vai para o fight, quando ele percebe que tem alguma coisa errada, os macrófagos, eles saem destruindo todo mundo. Os neutrófilos saem arregaçando todo mundo. E como é que o sistema faz? O que é fagocitose? Ele vai pegar essa molécula, vai comer essa molécula, vai digerir ela, literalmente, vai cortar frações disso, vai mandar lá para as suas células T para fazer o anticorpo. Só que quando fabrica o anticorpo, ele pegou um pedaço da sua célula junto. Aí isso gerou uma doença autoimune. E essa doença autoimune vem por glúten, vem por lactose, vem por proteína mal digerida, vem por carne vermelha. Então, qual é a primeira coisa que a gente tem que regular numa pessoa que está com problema autoimune? Acidez intestinal, estomacal.